Graça e paz, irmãos. É um motivo, né, de alegria estarmos na casa do Senhor. E para iniciarmos o culto nessa manhã, iremos iniciar com a oração. Peço aos irmãos que coloquem em pé. E peço ao irmão Ricardo que esteja levando o Senhor nessa manhã. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos em Tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, porque vamos ouvir a Tua palavra, nos ajuda a compreendê-la e praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Amém. Poder se sentar, eu convido o pastor para fazer a primeira parte. Saúdes a todos, com a graça e a paz. Também desejo um bom dia aos irmãos presentes e também aos irmãos que estão nos acompanhando, né, online, das suas casas. Louvamos a Deus por esse dia, por esse início de semana que o Senhor está nos concedendo nesse momento, nesse dia. E nós só temos uma hora, né? Então a gente está sujeito aqui ao tempo, correndo. Estaremos dando início aqui ao nosso estudo, que iniciamos a semana passada. Estamos estudando o capítulo de número 24 de Mateus. Eu peço a você que abra a sua Bíblia, você em casa, pega a sua Bíblia física e abra a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, estaremos lendo a partir do versículo de número 15. Semana passada nós lemos do verso 1 até o verso 14 e hoje nós estaremos lendo do verso 15 até o verso de número 44. Ontem eu mandei uma mensagem comunicando sobre a nossa EBD e pedi lá para os irmãos lerem o capítulo de número 24. Quem leu, quem viu a mensagem, quem leu o capítulo de número 24? Carlinhos, Cláudio, os demais não? Os irmãos em casa, alguém leu? Irmã Fátima está dizendo que leu, ótimo. Eu quero só avisar os irmãos que não deixa de ser, quem não leu, quem viu, estou dizendo quem não viu está inocente e aí eu não vou cobrar, mas quem viu e não se atentou, não se preocupou para ler, não deixa também de ser um sinal da volta de Jesus. Eu vou estar falando aqui, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse que a vida dele será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, ou seja, cada um vivendo a sua vida, a sua rotina diária, e não estava muito se importando para o chamamento de atenção de Noé, que era o apregoeiro da justiça, que estava falando sobre a vinda do juízo de Deus, e muitos não estavam nem aí. E Jesus falou que a vinda dele será semelhante aos dias de Noé. Muitos estão cuidando nos seus afazeres, casavam-se, davam-se casamento, negociando, e não estavam dando muita atenção à palavra de Deus. Até isso, a falta de preocupação, a falta de atenção em relação à palavra profética, não deixa de ser também um sinal da volta de Jesus. Os irmãos entenderam? Então vamos ler Mateus capítulo número 15, e a gente vai passar por esse versículo que eu mencionei aqui. Mateus 24, versículo número 15, diz assim:
Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, do qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e muitos milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam, pois se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ela está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Curve sua cabeça. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Pai justo, Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa semana, ó Deus, a qual nós iniciamos estudando a Tua Palavra. Observando, Senhor, ó Deus, esse sermão profético, tão oportuno para a meditação desses dias de calamidade, de pandemia que estamos vivendo, Senhor. Nos ajude a compreender essa profecia que foi proferida pelo Senhor Jesus, para que a gente, Senhor, venha estar atento, vigilantes, ó Deus, na perspectiva de aguardar o Teu retorno glorioso para nos buscar. Abençoa a Tua igreja, fortalece, dá discernimento. Ó Deus, prepara Teu povo para encontrar com o Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, meus queridos e amados irmãos, quem estava aqui a semana passada, quem acompanhou o início desse estudo, e também quem acompanhou pela internet a semana passada,
quem assistiu também depois, gravado lá pelo YouTube, eu falei que para entender o capítulo de número 24 de Mateus, a gente precisa ter em mente sempre o versículo de número 3, sobre a pergunta dos discípulos. Os discípulos fazem uma pergunta, na verdade faz 3 perguntas a Jesus, e o Senhor Jesus ele responde de uma forma profética. Vai aí para o versículo de número 3 para a gente poder... Isso aqui é muito importante para você entender o capítulo de número 24, que é uma profecia, e a profecia tem a sua característica, tem a sua natureza, para entender. Versículo de número 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-me quando estas coisas acontecerão? Primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo? Então, os discípulos perguntam sobre 3 questões que Jesus falou quando saía do templo com eles. Jesus estava no templo lá, o templo de Salomão, que foi restaurado pelo rei Herodes, estava novo, suntuoso, uma das maravilhas do mundo antigo. E os discípulos: olha, Senhor, o templo. E o Senhor Jesus falou algo que deixou eles preocupados. Está vendo isso tudo aí? Vai ficar pedra sobre pedra. E essa resposta de Jesus deixou os discípulos inquietos. E quando chegou no Monte das Oliveiras, um lugar onde Jesus costumava ensinar, e eles se aproximaram de Jesus inquietos, somente os discípulos, os mais próximos, e de uma forma particular perguntou a ele: diz-nos quando essas coisas acontecerão. O que? A destruição do templo. Jesus falou que não ficasse pedra sobre pedra. E essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda? Aí também a pergunta: quando será a tua vinda? E essa vinda aqui é a segunda vinda, porque Jesus estava presente ali na sua primeira vinda. Então, eles perguntam sobre a questão da segunda vinda. E ele também pergunta: quando haverá o final do mundo? Final, a consumação de todas as coisas. E o Senhor Jesus, versículo de número 4, Jesus lhe respondeu. Então Jesus começa a responder essas 3 perguntas. Está, em uma pergunta só, mas com 3 assuntos aqui. E Jesus começa a responder de uma forma profética. E os irmãos estavam aqui a semana passada, eu falei sobre a natureza da profecia, conforme o Antigo Testamento. A natureza da profecia. Existe a perspectiva profética. O que é isso, pastor? Só relembrando os irmãos e também falando para os irmãos que não viram o que eu falei a semana passada, seja presente, seja pela internet. A perspectiva profética é quando Deus dava uma revelação ao profeta. O profeta trazia uma revelação e tinha um cumprimento para os seus dias, outro cumprimento em outro nível em relação à primeira vinda de Jesus, e ainda tinha um terceiro nível que era relacionado à segunda vinda do Senhor Jesus. Está dando para entender a natureza de uma profecia? Porque a Bíblia é cristocêntrica. Tudo converge para Cristo. Então, geralmente o profeta do Antigo Testamento trazia uma profecia, era para o seu contexto da época, geralmente era uma denúncia do pecado de Israel, de Judá. Deus trazia também uma esperança, e essa esperança estava no Messias, na sua primeira vinda, e também estava relacionada com a segunda vinda de Jesus, pois a segunda vinda de Jesus é a consumação de todas as coisas, é o final do mundo. Então, geralmente, se você for ler o Antigo Testamento, e principalmente os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores, você vai ver essa característica. Eu até expliquei, sobre o Salmo 2. O Salmo 2 fala de Davi, mas também fala de Jesus, o Salmo 2. Vocês podem ler lá, o rei ungido, ali é Davi, o Salmo 2, mas também fala de Jesus, reinando, e fala também que Jesus vai reger as nações. Então, você vê a natureza da profecia. E aqui, no capítulo de número 24,
não é diferente. O Senhor Jesus, ele fala dentro dessa perspectiva profética, e o Senhor Jesus também, pela natureza da profecia, o Senhor Jesus ele fala de uma forma misturada, porque a profecia é assim. Jesus não explicou como seria a destruição do templo, ponto. E depois Jesus não explicou, ponto final, Jesus não explicou como seria a sua vinda, ponto. E depois Jesus nos explicou como será o fim do mundo, não explicou separadamente. Jesus falou de forma misturada nesse capítulo de número 24. Por isso é tão difícil entender o capítulo de número 24. Porque Jesus está falando sobre a destruição do templo, depois ele fala sobre a vinda dele e também fala sobre o final do mundo de uma forma misturada. Não fala de uma ordem sequencial. Os irmãos estão me entendendo? Por isso é difícil entender o capítulo de número 24 de Mateus. Por isso a gente tem que estar em mente a destruição do templo, né? Devemos estar em mente também aqui os sinais da volta de Jesus, a sua vinda e o final do mundo. É que todos esse relato que Jesus fala aqui fala sobre os sinais do final dos tempos. São sinais, e a semana passada eu falei sobre o sinal de garantia. Lembra, irmãos? Os sinais de garantia, os sinais de aproximação, de proximidade e os sinais de eminência. De uma forma didática, a gente pode identificar aqui esses sinais, porque o objetivo do nosso estudo nessa manhã é entender esses sinais. E qual é o objetivo também? Para a gente estar atentos e vigilantes acerca desses sinais que já está acontecendo. Os sinais de garantia, os sinais da proximidade e também os sinais de eminência já estão aí. Já estão aí e a gente vai estar explicando aqui. Então, o sinal de garantia. Né? Voltando aqui um pouco do capítulo 24, do verso 1 até o verso 8, o Senhor Jesus fala sobre esses sinais de garantia. Né? E quais são os sinais de garantia? A destruição do templo, que de fato aconteceu. 40 anos depois de que Jesus proferiu essa profecia, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. No ano 70. Jesus morreu no ano 33, morreu e ressuscitou. Mas no ano 70, 40 anos depois que Jesus foi assunto aos céus, cumpriu o seu primeiro sinal da sua volta, da sua segunda volta, que foi a destruição do templo. Lembra que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra? E os discípulos perguntaram quando essas coisas acontecerão. E Jesus falou, não falou o dia nem a hora, mas o dia chegou. E foi no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e derrubou o templo, queimou, fez uma matança enorme ali em Jerusalém. E os que restaram dos judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Ali se cumpriu um sinal da volta de Jesus. É um sinal de garantia. A história está registrando isso. Vá para o livro de história, vai estudar a história do cristianismo, do judaísmo, né? Leia Flávio José e outros historiadores. Você vai ver, aconteceu isso. Tanto é que, se você for fazer uma viagem a Israel, eu pretendo fazer um dia, Deus me dê essa graça, não é barato, mas um dos meus sonhos é ir na cidade santa e passear pelas terras bíblicas onde Jesus caminhou. É um sonho que eu tenho. E se você for lá em Jerusalém, onde o templo estava, só tem um pedaço do muro, que é chamado Muro das Lamentações. Só tem um pedaço, só restou um pedaço do muro. O templo não existe mais. E a destruição do templo é um sinal da garantia de Jesus. Mas pastor, já faz mais de 2000 anos. Para a gente é um tempão. Muitas gerações passou. Mas para Deus, que não está sujeito ao tempo, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Não é isso? E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Pedro diz isso na sua epístola, na sua carta.
Então, já faz muito tempo, mas não deixa de ser um sinal verídico e de garantia que o Senhor Jesus está voltando. E o Senhor Jesus, ele relata essa tribulação de que houve com os judeus ali na invasão do general Tito, que foi uma tribulação, foi uma angústia, e Jesus falou acerca desses dias, né? Jesus falou em relação para aquele momento presente, a profecia. Lembra aqui da perspectiva? A perspectiva profética. Jesus deu uma palavra para aqueles dias dos discípulos, daqueles discípulos que estavam vivos ainda, que viram a destruição do templo. Alguns até morreram nessa tribulação. Por isso que o Senhor Jesus, ele vai falar aqui no versículo de número 15, né? Versículo de número 15. Mas antes, aqui, o versículo 1 do capítulo 4 até o versículo de número 9, até o versículo de número 8, Jesus, de uma forma bastante sintética, de uma forma bastante resumida, fala aqui desses 3 sinais que eu estou falando para vocês. Fala do sinal de garantia, né? Fala do sinal de aproximação e fala também do sinal de eminência. Onde é que está, pastor? Né? Os sinais também de aproximação, de garantia. Fala também sobre os falsos cristos, fala também sobre guerra e rumores de guerra, que a gente tem visto aí, sinal de garantia, sinal de aproximação, né? Fala que serão entregues à tortura e matarão e seres odiados, fala aqui de uma apostasia, né? Fala de falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriaria. Isso é sinal de aproximação que vai haver, já está havendo, e ainda vai intensificar mais um esfriamento do povo de Deus, e a maldade no mundo vai aumentar. Não espere dias melhores no mundo, que não vai vir, no sentido, só vai melhorar quando Jesus voltar, quando consumar todas as coisas e nos adentrar na eternidade. Aí acaba todo o sofrimento. Mas até lá, até Jesus vir para consumar as coisas, vai ser uma tribulação, meus irmãos. A tribulação vai aumentar. Vai acontecer um esfriamento da igreja. Um esfriamento. O texto diz, esse é um sinal de aproximação, né? E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Né? Falando aqui, dando um ânimo para aqueles perseverarem em dias terríveis. Esses são sinais de aproximação. E tem um sinal de eminência, que fala sobre a pregação do Evangelho, versículo número 14. E este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Um sinal de eminência da volta de Jesus é quando a igreja prega o Evangelho, testemunha o Evangelho, né? Não vacila e não negligencia essa missão que Deus concedeu à igreja. Quando a igreja prega mais o Evangelho, a vinda de Jesus se aproxima. Porque o texto diz que esse Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, irmãos, do versículo 1 até o versículo 14, Jesus fala de tudo o que vai acontecer de uma forma bem sintética, bem resumida. E aí, a partir do versículo 15 até o versículo de número 44, Jesus vai trazer detalhes sobre a destruição do templo, sobre a apostasia e também sobre o dia da sua vinda e da consumação do mundo. Ele vai ficar repetindo, porque não está numa ordem cronológica. Do verso 1 até o verso 14 está ali resumido, sintético, de tudo que vai acontecer. A partir do versículo 15, Jesus traz outros detalhes acerca desses mesmos acontecimentos, da destruição do templo, da sua volta e da consumação do século. Então a profecia de Jesus é assim. Ele vai dizendo sobre esses 3 eventos misturados aqui. Aí tem que estar em mente, olha, isso aqui foi a destruição do templo. Olha, isso aqui é a volta de Jesus e o final do mundo. Entenderam, irmãos? Está dando para entender? Então, o capítulo 24 é nessa dinâmica aqui da profecia,
né? Também de uma perspectiva profética. Então, no versículo 15, Jesus vai falar sobre o sinal de proximidade, que é, né, de uma apostasia que será liderada pelo um abominável, né? Um abominável que assolará, né? Versículo 15: quando virdes lugar santo, a abominação assoladora, do qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Aqui, ó, perspectiva profética. Perspectiva profética aqui. Quando virdes lugar santo, a abominação assoladora, de quem falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Quando se cumpriu isso pela primeira vez, primeiro nível dessa profecia, que Jesus relata que Daniel proferiu isso. Essa profecia está em Daniel capítulo 9, a partir do versículo de número 24 ali, que fala sobre o abominável, né, que causará uma assolação na cidade santa. O primeiro nível dessa profecia aconteceu nos dias de Antíoco Epifânio, que foi um imperador grego que invadiu Jerusalém e invadiu o templo e sacrificou uma porca lá no altar, no templo do Senhor. Foi uma profanação, porque na lei proíbe, né, comer carne de porco. Imagina um sacrifício de porco. Antíoco Epifânio, ele fez isso e ele cometeu uma abominação e assolou naqueles dias Jerusalém. Posteriormente, nos dias de Daniel, que depois de Daniel profetizou no Império Babilônico, né? Eu até errei no dia né, Carlinhos? Que fizeram a pergunta. Daniel profetizou no reinado da Babilônia, dos Medo-Persas e depois Persas. Daniel passou pelos 3 impérios. E depois desses impérios veio o Império Grego. Né, com Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio invadiu o templo e fez uma abominação ali, sacrificando uma porca no altar. Então, a primeira abominação se cumpriu ainda posteriormente aos dias de Daniel. Primeiro nível. Segundo nível da profecia se cumpre no ano 70, que o general Tito também invadiu o templo e também profanou o templo ali com as crenças romanas. Colocou os estandartes de Roma, do paganismo, tudo dentro do templo e profanou o templo. Segundo nível, perspectiva profética, se cumpriu no ano 70. E ainda haverá um terceiro nível dessa profecia de Daniel, que é a vinda do anticristo, que também vai profanar a fé de judeus e também de cristãos, porque ele vai se tornar, vai querer ser Deus. Ele vai querer tomar o lugar de Deus. Isso é uma abominação. Isso também é uma profanação que ainda está por se cumprir. Estão entendendo, irmãos? Então, a vinda do anticristo é um sinal de aproximação. Então, versículo 15: quando virdes o lugar santo, a abominação assoladora, do qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, Jesus falou para os seus discípulos naquele tempo, que aconteceu com o general Tito, profanando o templo, e também fala para nós hoje que vai acontecer a vinda do anticristo. Então, Jesus está atendendo, respondendo àquele discípulo e também responde a nós hoje, fala para nós hoje também. É importante que os irmãos entendam isso. Estou preocupado com o entendimento dos irmãos. Estão entendendo, irmãos? Amém. Amém. Então, vamos dar continuidade. Então, veja, se cumpriu essa abominação em 2 níveis e ainda falta cumprir no terceiro nível. Paulo, concordando com as palavras de Jesus, eu não vou abrir para a gente não perder tempo, mas Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículos 1 e 2, Paulo fala bem assim: ora, irmãos, eu peço a vocês que vocês não fiquem aí desorientados acerca da volta de Jesus. A nossa reunião com ele não vai acontecer antes que venha a grande apostasia. Jesus fala sobre a apostasia aqui. E Paulo também fala: e se manifeste o homem, o pecado, o anticristo. O filho da perdição, que Paulo usa essa terminologia lá, não fala anticristo, mas fala o filho da perdição, que é o anticristo. Então, mediante o que Paulo falou, está em consonância com o que Jesus falou, quando vir lugar santo da abominação assoladora, está próximo à volta de Jesus.
que é que está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos, como um sinal da volta de Jesus? A apostasia da igreja, e isso vai aumentar. A gente vê a maioria dos evangélicos hoje no Brasil, vou pegar o nosso particular aqui, a nossa realidade brasileira. Não vou falar de outras nações, cada um tem a sua realidade. Vamos falar o que nos interessa mais próximo da gente. Se você pegar a realidade do Brasil, mais de 60% dos evangélicos não pregam o verdadeiro evangelho. Não pregam o evangelho da cruz. Não pregam o evangelho de arrependimento. Sabiam disso? Mais de 60% da igreja evangélica hoje, ela não traz a pregação do genuíno evangelho. Traz uma pregação de autoajuda, traz uma pregação da teologia da prosperidade. Pode pesquisar aí, pode ir para a internet, pode averiguar. Muitas igrejas, até igrejas históricas, de todas as igrejas históricas, seja presbiteriana, batista, congregacional, até algumas dessas igrejas foram levadas pela tentação dessa mensagem para atrair muitas pessoas. E quando a igreja se desvia da fé bíblica, do evangelho genuíno de Jesus Cristo, a igreja se torna apóstata. Eu não tenho dúvida que a apostasia já está acontecendo e ela vai intensificar cada vez mais. A gente vê também apostasia dentro da igreja. Quantos crentes estão desviados dentro da igreja? E a pandemia veio para revelar isso, para mostrar isso de forma mais explícita. Quantos crentes, vou dizer a nossa realidade, digo isso com muita tristeza no meu coração. Eu vejo crentes aqui, membros da igreja, frios, apáticos, nem aí para o Evangelho de Jesus, nem aí para os nossos cultos. Quantos membros estão agora sem fazer nada, não veio para a igreja e não está acompanhando a nossa live nesse momento, e se dizem cristãos? Não quero generalizar, eu sei que tem alguns que estão impedindo de fato, por força maior, estão impedindo, e estão com desejo de estar aqui ou então até acompanhando. Eu creio que também existe isso, mas existe também, infelizmente, tem alguns que não estão nem aí. Isso é o que, gente? Esfriamento. Esfriamento. O que é isso, pastor? Apostasia. Sinal da volta de Jesus. Eu não tenho dúvida, você tem? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas Deus é tão misericordioso que Deus chama a atenção e sacode a sua igreja pela sua palavra. Por isso que Deus colocou no meu coração trazer esse sermão profético. É uma palavra muito impactante. Deus cuida da sua igreja. Deus conserta os seus. Amém? Amém. Então veja, o sinal da volta de Jesus, o sinal da proximidade, o sinal de aproximação, já está acontecendo na apostasia, e também vai se manifestar o abominável que vai causar a desolação, que é o anticristo. A qualquer momento o anticristo, eu não sei se ele já nasceu, se ele vai nascer, eu não sei ainda, mas para Jesus voltar, esse homem tem que manifestar. Eu sei que tem alguns que não vão concordar comigo, porque tem uma corrente escatológica, dispensacionalista, que acredita que a igreja não vai passar pelo sofrimento do anticristo. A igreja será arrebatada. Não vamos entrar nesses meandros agora, porque não tem tempo para isso. Vai ser arrebatada e ficar 7 anos no céu, lá só de boa, e Deus vai estar tratando com os judeus aqui na terra, que o anticristo vai maltratar somente os judeus, e os judeus vão se converter, e Jesus vem com a igreja depois de 7 anos para estabelecer um reino milenar. Eu não penso dessa forma, respeito, eu sou aliancista e creio que a igreja passará pelo sofrimento do anticristo, porque Paulo falou isso, não é pensamento dele, também da teologia, mas Paulo falou: irmãos, eu quero que vocês não fiquem desorientados, a nossa reunião com o Senhor não se dará antes que venha a grande apostasia e manifeste o homem do pecado. Então esse texto de 2 Tessalonicenses, que é um texto doutrinário, mostra isso, que a nossa reunião com Jesus tem que acontecer esses dois eventos.
a apostasia que já está acontecendo e vai intensificar, e a manifestação do anticristo. Eu não creio que a igreja irá sofrer os flagelos da ira de Deus que Deus vai derramar no mundo. Eu não creio nisso. Mas a igreja irá passar pelo sofrimento e tribulação. Irá. Entendeu, irmãos? Então, vamos dar sequência aqui. Jesus vai falar agora aqui a realidade daqueles judeus que sofreram na destruição do templo. Olha só, essa aqui é a realidade para os judeus daquela época e nos traz uma mensagem também de perseguição e sofrimento e de angústia que a igreja irá passar. Observe. Então você vai ver muitos elementos aqui, em particular a cultura judaica. Olha só. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver na tua casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo, não volte a apanhar suas roupas. Ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Até aqui o versículo 20. Isso aconteceu, irmãos, quando o general Tito invadiu. E foi uma perseguição, foi uma aflição. Imagine as grávidas naquele dia, quando Jerusalém foi destruída. Muitos judeus que guardavam o sábado, Jesus falou, olha para que não seja um dia de sábado, porque os judeus ficam limitados, de cumprir o sábado ali. Eles teriam dificuldade para isso. Jesus também, olha para que não seja no inverno, chovendo, tudo dificulta mais, E aconteceu toda essa tribulação para os judeus e cristãos que viveram naqueles dias do ano 70. E aí Jesus fala assim, olha, assim como houve, parafraseando agora, assim como houve a tribulação no ano 70, vai acontecer também a tribulação antes da volta de Jesus. E se você estiver vivo, você vai passar por essa tribulação. Se você estiver vivo, que a gente não sabe nem o dia nem a hora, a grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Se a gente estiver vivo daqui para lá, iremos sofrer também. Essas palavras também é para a gente, que também não seja no inverno, Embora a gente não está preso a dia, como os judeus estavam presos ao sábado, a gente não está preso a dia nenhum da semana, mas teremos a nossa particularidade naquele grande dia. O que aconteceu no ano 70, Jesus está falando, olha, vai acontecer também com vocês. Vai haver uma perseguição, vai haver uma angústia, vai haver uma aflição. Então Jesus está falando aqui para os discípulos daquela época que sofreram, eles passaram por isso, alguns passaram por isso. E também aponta o que vai acontecer no mundo. Versículo 21, Jesus agora fala sobre essa grande tribulação que eu estou falando aqui, que é mais pertinente a nós. Observe o versículo número 21. Lembra que Jesus está falando misturado? Versículo 21, Jesus agora fala mais sobre a sua volta, antes da sua volta. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aqui já é futuro. Aqui Jesus está falando além do ano 70. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Está vendo? Mais uma prova que a igreja irá passar pela grande tribulação. Sofrerá na mão do anticristo. A igreja irá sofrer, e aqui vai valer muita nossa fé genuína, o nosso fervor, a nossa convicção, a nossa comunhão com Deus nesse dia. Tem que ter muita fé, irmãos, para suportar tudo isso. Agora veja, uma pandemia vem e assusta um bocado de gente, deixa a gente em pânico, gente até em depressão, em ansiedade. Imagina a grande tribulação que vai vir ainda, e que os crentes irão passar, e Jesus disse que esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos, por causa de mim e por causa de você. Está dando para entender, irmãos? A nossa fé e a nossa comunhão com Deus vai fazer muita diferença. Porque quem estiver disperso e frio, será levado. Será totalmente prejudicado em relação a isso aqui.
Né? Versículo 21 diz que porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Vamos pegar aqui as tribulações que o povo judeu aponta para a igreja do Senhor. Somos nós, Israel de Deus hoje. Quantas tribulações Israel passou? No Egito, Israel passou a tribulação no cativeiro da Síria, Israel passou a tribulação no cativeiro babilônico, Israel passou tribulação no dia de Antíoco Epifânio, Israel passou tribulação por o Império Romano, Israel passou tribulação com o Holocausto, na mão de Hitler, passou por todas essas tribulações, e Jesus fala que haverá uma tribulação muito maior do que essa, do que o povo de Deus passou, e hoje quem é o povo de Deus é a igreja, e a igreja irá passar também, a igreja irá passar também por essa tribulação. E aí, como eu disse, a nossa fé irá fazer toda a diferença. E aí, versículo de número 23: se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Irmãos, já surgiram, essa história conta, quantos tentaram dizer que Jesus voltou? O Testemunho de Jeová diz que Jesus voltou na terra em 1914. Quem o senhor acha que é o anticristo que vai ser o anticristo? Depois eu te respondo, daqui a pouco, tá? Eu te digo, vai guardando esse por aí. O Testemunho de Jeová diz que Jesus veio na terra em 2014. O Cristo está ali. Mentira. Os adventistas também marcaram a volta de Jesus. Me fugiu aqui a data. E todos foram frustrados também. Não, foi antes, bem antes. No século XVIII, não me lembro agora a data. No século XVIII, século XIX. Os adventistas também marcaram. Se eu não me engano, Carlos, primeiro, aqui eu estou fazendo uma confusão, primeiro eu acho que foi os adventistas que marcaram, aí houve uma frustração, porque os Testemunhos de Jeová saíram dos adventistas. Eles são dissidentes. Acho que primeiro foi com os adventistas, aí houve a frustração, criou o Testemunho de Jeová, o Testemunho de Jeová também marcou em 1914. Então esses dois grupos religiosos marcaram a volta de Jesus, dizendo que ensinaram naquele tempo, Cristo voltou. Ele está ali. Jesus falou o que para a gente não acreditar. Porque Jesus fala que nesse dia ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos e nem o Filho. Mas pastor, Jesus não é Deus? Nem Jesus sabe. Meus irmãos, a gente deve entender essa fala de Jesus, que na economia da Trindade, cada um tem a sua função e a sua prerrogativa. É o Pai que tem essa prerrogativa. A prerrogativa do Filho veio salvar. E o Espírito Santo, ele aplica isso em nós. Por isso que Jesus falou assim, olha, isso é meu Pai. É dentro da economia da Trindade. Isso significa que Jesus não sabe, mas Jesus, a gente entende dessa forma, porque é uma doutrina muito importante, a divindade de Jesus. Mas entendemos também a economia da Trindade Santa. Cada um, o Pai que nos elegeu, o Filho nos salvou, e o Espírito Santo aplica. E Deus tem a sua prerrogativa de saber qual será o dia e determinar a consumação, quando Deus fala assim, vai filho, julga a terra agora, conforme o Salmo 2, está lá. Então, irmãos, o tempo já está acabando. Então, tem surgido, de pessoas, grupos religiosos, dizendo que Cristo, está ali, não acrediteis, versículo número 23. Então alguém vos disser, o Cristo está aqui, Ele está ali, não acrediteis. Tomem cuidado com alguns grupos que dão a ênfase na escatologia, na volta de Jesus. Tomem muito cuidado, porque eles podem dizer que Jesus vai voltar tal dia. Não caia nesse engodo. Não caia. Tome cuidado. Olha o versículo 24, veja como uma coisa está atrelada à outra, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Irmãos, misericórdia. Veja só que hoje as pessoas religiosas estão atrás mais de quê?
De milagres, não é? Muitas pessoas estão atrás de milagres, querem resolver os seus problemas. Muitas pessoas estão interessadas em milagres, em atos, em feitos extraordinários. Por isso que as igrejas da teologia da prosperidade está assim, ó, abarrotadas de gente. Porque a ênfase dessas igrejas são os milagres. Cura, milagres. E essas igrejas estão assim, ó. E Jesus está dizendo que surgiria falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Veja que tempo difícil, irmãos, que a gente precisa de discernimento. Jesus falou que a tal ponto que seria, que se fosse possível, sabe por que não é possível? Porque Deus cuida da sua igreja, Deus instrui a sua igreja pelo Espírito Santo, através do pastor, através dos membros, dos professores de escola bíblica dominical, dos discipulados, dos grupos pequenos que têm o objetivo de discipular e ensinar a palavra de Deus. Porque mais conhecimento da palavra, estaremos mais próximo de Deus, e a gente não será enganado pelos falsos mestres. Agora me diz, quantos serão enganados? Quantos que não estão nem aí para a palavra de Deus? Esses serão enganados. Jesus disse que, se possível, será difícil até para os escolhidos, quanto mais aqueles que estão dispersos. Então, veja só, irmãos, cuidado com milagres. Cuidado com falsos mestres chegar na cidade e dizer assim, ó, chegamos aqui, estamos operando milagres. Em nome de Jesus, porque Jesus disse que vem muito em nome dele. Em nome dele. Estão entendendo, irmãos? Amém. É um sinal da volta de Jesus, a apostasia. E o anticristo, Adilei, o anticristo, ele vai vir com essa eficácia de Satanás, conforme lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele também vem fazendo milagres, na eficácia de Satanás. Né? Me lembra também das palavras de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 7. Jesus naquele dia, muitos dirão naquele dia, Senhor, mas não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não operamos milagres, falsos mestres. Jesus fala o que para eles? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Gente, tomem cuidado com sinais, com promessas de milagre. Eu sei que tem muita gente com boa fé, que acredita no poder de Deus. Mas um sinal da volta de Jesus, os milagres é uma armadilha. Tomem cuidado. Tomem cuidado com os falsos mestres. Tomem cuidado. Só falta 10 minutos. Eu vou parar por aqui. Para dar oportunidade de irmão para perguntar, tá bom? Se tem algum irmão que queira perguntar, eu vou parar por aqui. A aplicação que eu faço para esse estudo que eu estou fazendo, gente, é uma só. A própria Bíblia aqui dá aplicação para isso. A aplicação é a vigilância. A gente deve estar atento a esses sinais que está acontecendo. E Jesus fala, vocês devem vigiar. Versículo 42. Passa pelo capítulo 25, Jesus só vai falar de vigilância. Eu vou estar falando sobre isso aqui. Versículo 42, na minha Bíblia tem o dever de vigiar. Jesus vai contar as parábolas, que são as parábolas escatológicas, cujo objetivo dessas parábolas, Jesus conta 4 parábolas, e todas têm um significado só. Vigie. Tomem cuidado. E Jesus está falando isso das coisas que ele falou antes, dos sinais da sua volta. Então a aplicação que eu faço, gente, nessa manhã, é a que o próprio texto diz aqui. Vigiem. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Os sinais da volta de Jesus estão aí. Os sinais de garantia, os sinais de aproximidade, apostasia, manifestação do anticristo que está para acontecer. O evangelho tem sido pregado. Apesar que o pequeno grupo, o evangelho tem sido pregado. O verdadeiro evangelho, a igreja de Cristo está na terra. Porque Jesus falou, e este evangelho do reino será pregado e testemunhar a todas as nações. A obra de Deus não deixa de ser feita, irmãos, porque Deus, os planos dele jamais serão frustrados. Deus escolhe seus escolhidos, Deus usa a sua igreja verdadeira que está na terra, que é mal compreendida,
que traz uma mensagem não palatável para os ouvidos, traz uma mensagem dura de arrependimento, de conserto, de santidade. Mas Jesus também traz uma palavra de restauração, de conforto eterno. Esse evangelho tem sido pregado. Ainda que tenha muita gente fria, está nem aí, como no dia de Noé. Noé pregou 100 anos e ninguém dava ouvido a Noé. Isso é um louco. Todo mundo trabalhando, casando, cuidando das suas particularidades, achando que a vida só é aquilo ali. Todo mundo vivendo a sua vida normal. Vamos contextualizar. Muitos fazendo a sua faculdade, preparando o seu casamento, muitos cuidando dos seus negócios. Estou dizendo que você deve fazer isso, não. Você deve fazer isso, mas atento, que tudo isso vai passar. E que nós somos forasteiros e peregrinos, devemos dar atenção para aquilo que é mais importante, que é a eternidade com Deus. Muitos estão muito focados com a sua vida terrena, com as suas particularidades, com a sua família, com os seus negócios. Como eu disse, isso não é errado, mas se você esquecer do propósito principal de Deus, tudo isso aí será uma armadilha para você. Amém, irmão? Vigiem, tomem cuidado. Temos 5 minutos ainda dá para fazer alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Opa, a Dinei lá pediu primeiro, depois você. Diga, Dinei. No Brasil, principalmente no Brasil, isso está acontecendo muito. E os quatro poderes hoje estão brigando: STF, Congresso, Senado e Presidente da República. Então, cada um aprova uma lei diferente da outra. Então, como a gente observa o mundo como está hoje, esse anticristo deve sair de um político, que vai ser um político muito bom, que eu acho que vai ser um político muito maravilhoso, como a Bíblia fala, que vai ser um mundo muito bom no mundo, que vão agradar a todos. E eu estou achando que esse anticristo que vai vir, ele vai nascer de um político que vai vir para ser um bonzinho da terra e querer sugar aqueles que são fracos. Entendeu? Você está certo. Eu não tenho dúvida também que o anticristo será um político que vai exercer uma influência mundial e religioso. E religioso também. Agora, a religião dele é anticristã. Porque ele vai vir com abominação. Tem muitos pastores se envolvendo com política, entrando lá para dentro, né? Agora mesmo já tem 2 pastores que já pegou até cargo de grande lá dentro do Congresso da política. Então estão enviando assim, entrando, né? Isso. Agora sim, preste atenção. Eu creio que o anticristo ele vem com um perfil político e religioso. Isso não significa, claro que nas 3 esferas que você falou aí, tem corrupção e tem pecado. Mas também tem gente boa também. A graça comum de Deus está manifestando nessas esferas, entendeu, Adilei? Existe a boa política, existem os bons intencionados que querem realmente abençoar o povo. Existe também, porque Deus está reinando, Ele governa todas as coisas. Assim como há corrupção na família, há corrupção na política. Há famílias também que querem glorificar o nome de Deus e há políticos também que querem glorificar o nome de Deus, embora que são raros. Estão entendendo, Adilei? Então a gente precisa ter esse discernimento também. Mas o resto é... Eu não tenho dúvida, Esther, que aqui está falando do arrebatamento da igreja. Né? Isso aqui está falando do arrebatamento da igreja. Paulo fala sobre o arrebatamento, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E o tirado aqui é o arrebatamento. No dia que Jesus... Lembra que Jesus está falando da sua volta aqui? Jesus está falando da segunda volta dele. E a volta de Jesus vem, né, precedida pelo arrebatamento. No mesmo dia, eu creio dessa forma. Como eu falei, tem gente que discorda. Eu creio que o texto está falando do arrebatamento. O texto está falando do arrebatamento. Quando Jesus vai escolher seu escolhido, vai mandar os anjos, a trombeta vai soar, vai recolher os seus escolhidos e vai tirar. Antes da grande ira de Deus. Mas a igreja vai sofrer tribulação. Mas antes de Deus derramar a sua ira, Deus tira a sua igreja. Está entendendo? Quando Deus for destruir o mundo, que o texto fala que Jesus está respondendo também o final do mundo,
Deus vai destruir esse mundo e vai fazer. É como Deus, esse destruir é como você demole uma casa e faz outra, mas o terreno é o mesmo. Essa terra será restaurada, renovada, mas vai ser queimada, vai ser totalmente destruída e muitos ímpios vão morrer com ela e Deus vai fazer novos céus, nova terra, conforme Isaías 65, conforme Apocalipse capítulo número 21, novos céus, nova terra. Pedro também falou do novos céus, nova terra. E quem vai habitar são os escolhidos de Deus, os que estão vigilantes, os fiéis, os que pregam o Evangelho. Esses que estão mais próximos do Senhor vão habitar na Nova Jerusalém, que vai descer do céu e vai acontecer uma nova ordem, né? Vai acontecer um novo mundo por vir, onde não haverá mais morte, nem choro, nem doença, nada. Tudo aquilo que traz sofrimento para a gente nesse tempo não vai existir nesse novo céu. Depois de 1000 anos, né? Pois é, eu não queria entrar nesse detalhe, porque aqui os teólogos divergem, né? Eu não creio num reinado milenar de 1000 anos na Terra, como alguns propagam. Eu entendo que os 1000 anos é um número simbólico, porque o livro de Apocalipse ele é muito simbólico, é cheio de símbolos. E o número 1000 ali é um número que diz início e fim, entendeu? Eu entendo que o milênio ele iniciou com a primeira volta de Jesus e ele se encerrará na segunda volta de Jesus. Ele tem esse período de espaço. Não é um número literal. Alguns entendem que é um número literal, mas eu não entendo que seja um número literal, é simbólico. Mas a maioria dos pastores pensam que também é um simbólico, porque contamos com a divindade de Jesus. Não, eu tenho que ser humilde. A maioria dos pastores pensa que é literal. A maioria. Eu tenho que ser sincero para vocês. Mas eu não entendo que seja literal. Eu entendo que seja simbólico. Mas esse surpresa no céu, né, pastor? Eu posso explicar isso para vocês? Vai cair, né, Cláudio? Cláudio, pode encerrar, Cláudio? E a gente dá início a outra.